Gente, boa tarde, boa tarde. São precisamente 15 horas mais 30 minutos. E estou entrando no ar nesse momento para trazer uma palavra com o presidente da AIBRERNE, pastor José Erinaldo da Costa, lá da Grande Natal, que ele nos concedeu uma palavra ontem. E hoje, uma reprise aí, um pouco mais direcionado para com os 38 anos da Igreja Batista Fundamentalista aqui na cidade de Santa Cruz. Boa tarde, é com prazer que estamos noticiando esta programação para esta semana, quando comemora-se a partir de hoje o 38º aniversário da IBF-S Cruz. Para quem não sabe, eu sou o pastor José Soares Filho, com prazer trazendo contatos preciosos para todo o nosso público online nesta oportunidade, para aqueles que hão de acessar posteriormente através das redes sociais, como estamos agora no Instagram, e também demais redes que serão associadas a este evento, tá bem? Pois bem, sem delongas, vou convidar o pastor Erinaldo, pastor Erinaldo, convidando o pastor Erinaldo para este momento. Nosso convite aí ao pastor Erinaldo. Ok, pastor Erinaldo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá me ouvindo? Vou só consertar aqui um pouco a imagem, ok? Estou procurando retornar aqui. Eu acho que eu dei. Estou tentando. Então, continuar nossa programação, ok? Boa tarde. Boa tarde, pastor. Ok, muito bem, pastor Erinaldo. É um prazer ter o irmão. Como o irmão sabe, esse é o 38º aniversário da Igreja Batista Fundamentalista de Santa Cruz. E o irmão está dando ponto e partida hoje, aqui em nossas lives, ponto e partida para esse momento. E é bom que o público saiba, aqueles que não ouviram ontem, que o pastor Erinaldo foi vítima do Covid-19, é um recuperado, junto com a sua esposa, com a sua filha e com o seu genro. É o primeiro presidente da IBRERNE a presidir em tempo de pandemia, e também o primeiro a ser recuperado, é claro, é lógico, né? Primeiro a ser recuperado como presidente da associação. Deus tenha misericórdia, tem um plano maravilhoso para a sua vida, com certeza, para o seu ministério e para a sua família. O irmão poderá, então, dar uma palavra nesse roteiro, conforme a gente fez uma sondagem ontem, uma palavra de testemunho e também a advertência que fica para aqueles que estão a nos acompanhar ou irão acessar esse vídeo posteriormente. Tá bom, pastor? Tá bom. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Queremos trazer saudações à Igreja Batista Fundamentalista de Santa Cruz, né? Tanto da Igreja Local, Igreja Batista Regular de Igapó, como da Associação das Igrejas Batistas Regulares do Rio Grande do Norte. Então, dizer que é um prazer muito grande estar aqui novamente. Pastor, em relação à experiência, foi uma experiência um pouco dolorosa, né? Nós sabemos muito dramática, bem, né? Essa doença, para alguns, não vai ser muito grave, ou não foi muito grave, né?
mas para outros, com certeza, foi gravíssimo, né? Uns chegaram até a óbito, nós tivemos a perda de uma irmã, a vítima dessa enfermidade. Então, tivemos até internados, né? Tanto a minha esposa como a minha pessoa, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia, estamos aqui, firme. Tá bem, irmão, graças a Deus. Lembrando que a sua esposa teve um estágio bem avançado, que se viu também até testemunho a recuperação da mesma, não é isso? Ela chegou no dia que ela foi internada, foi feita uma tomografia e ela estava com 75% do pulmão comprometido. Então, isso para a medicina é um estágio bem grave da doença, né? Então, tudo indicava que ela iria para a UTI, mas Deus teve misericórdia. Ela só usou até o respirador por pouco tempo, no primeiro dia, depois não precisou mais, de uma maneira que os médicos, né, a equipe médica ficou sem entender a recuperação tão rápida dela. Só não liberou ela mais cedo, exatamente porque, pelos resultados dos exames, que comprovava a gravidade, então ela passou mais um dia, mas depois não teve como segurar, está em casa, está muito bem, graças a Deus. Eu passei mais tempo internado depois dela e ainda passei quase 30 dias ainda se medicando, né? Então, me medicando, né? Então, graças a Deus, também por isso, né? Deus sabe todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo livramento e espero que as lições que ficaram após essa doença possa marcar profundamente nossa vida. Né? Ela está com você aí agora? Ela está ali no quarto, está fazendo aqui uma faxina. Ok. Tá bom, tá certo. Mas bom saber que a mãe está bem, graças a Deus, né? Ok. Pastor, então, qual advertência que você deixa? Não, a advertência é não baixar a guarda, né? Devemos continuar tendo cuidado, principalmente aquelas pessoas que ainda não contraíram, né? Eu sei que aqueles que contraíram temporariamente estão imunes, porque ainda não há nada assim definido em relação à imunidade permanente. Então, há alguns estudos que dizem que essa imunidade dura 3 meses. Então, a própria médica pneumologista, tivemos uma consulta com ela a semana passada, só para uma consulta de rotina mesmo, para saber como é que estava. Nós estamos muito bem. Apresentei até o exame, a sorologia, ela disse, olha, muito boa a sua imunidade, agora não baixe a guarda, porque até agora não temos ainda, assim, certeza de quanto tempo essa imunidade dura. Então, a orientação médica é que vocês continuem tendo os devidos cuidados. E é isso que nós vamos continuar tendo. Ok, muito obrigado, pastor. Sim. E alertamos a todos a que tomem todos os cuidados, porque fomos experiências de que a doença não é brincadeira, certo? É algo muito sério e pode trazer grandes transtornos para a vida. Muito bem, pastor Rinaldo. Ok, um prazer ter o irmão. Nessa oportunidade agora, o irmão vai trazer a palavra. O irmão fica à vontade para trazer a pregação para os irmãos aí, para o público online, tendo como ponto de partida aqui Santa Cruz, né? Esse momento. Muito obrigado, seja bem-vindo. Deus abençoe. Tá bom, prazer. É nosso prazer poder estar aqui, poder servir, né? Quero, primeiramente, parabenizar a igreja por todos esses anos que Deus tem concedido, né, para servir a Ele, no contexto aí tanto de cidade de Santa Cruz, como também cidades circunvizinhas e, por que não, até os confins da terra. Então, essa é a missão da igreja, ao Senhor, porque a igreja tem atendido ao mandato do Senhor, tem feito missões, e Deus abençoe, que a igreja continue realmente firme e sempre cumprindo o propósito para o qual Deus o chamou, glorificar a Deus, alcançando vidas para Jesus. Quero agradeço também a Deus pela vida do pastor, pelo tempo que o pastor tem servido ao Senhor, está servindo ao Senhor aí em Santa Cruz, né? Feito um belo trabalho. É claro que a graça de Deus é quem opera, né? Nós mesmos a gente não conseguiríamos fazer nada. Eu tenho certeza que Deus vai continuar usando o irmão à frente desse trabalho aí na cidade de Santa Cruz, precisamente à frente da Igreja Batista Fundamentalista, tá bom? Amém. Nós até
Ontem à noite falamos sobre alguns alertas, né, que Jesus nos dá, e eu creio que diante da situação difícil, né, que temos assim vivido, que o mundo está vivendo, eu creio que é tempo da igreja buscar o Senhor, a igreja se apegar ao Senhor, a igreja se quebrantar diante do Senhor. Eu vejo que essa deve ser a atitude hoje de cada crente de Cristo. Infelizmente, pastor, isso é notório, nós não temos visto tanto quebrantamento por parte do se fala, mas eu não vejo tanto quebrantamento por parte até da igreja. Eu não vou falar todos assim. Nós temos visto assim que não há tanto, podemos dizer assim, quebrantamento como deveríamos estar diante de tantas e tantas dificuldades, né, que estamos vivenciando. E olhamos ainda para frente e ainda iremos vivenciar, nós não sabemos por quanto tempo. Eu creio que isso vai perdurar até a vida. O próprio Jesus, ele conscientiza de que nos últimos dias teremos tempos difíceis, e eu tenho certeza que não estaremos isentos de dificuldades quando nós estamos dentro de um contexto de mundo, não do mundo, mas ainda estamos aqui para servir o Senhor e sabemos da dificuldade que ainda teremos, né? Podemos perceber que essa doença não escolhe atingir crentes, atinge não crentes. Louva a Deus por aqueles que são atingidos como crentes, porque uma vez partindo estarão na glória com o Senhor. Mas, estudando o Evangelho de Lucas, não vou trazer aqui a meditação no Evangelho de Lucas, mas o Evangelho de Lucas, Jesus nos traz alguns alertas, alguns perigos, né? O perigo da hipocrisia, e ele trata ali da hipocrisia em relação ao falso fundamento. Nós observamos também, ele alerta também quanto ao cuidado que devemos ter em relação à ansiedade, em relação ao apego às coisas materiais, à avareza. Ele também traz também alguns alertas com respeito ao discernimento quanto ao tempo. Eu creio que é tempo da igreja refletir sobre isso. Eu gostaria de trazer um devocional nesse momento aqui, direcionado especificamente à Igreja Batista Cruz, com respeito a esse alerta. No texto de 1 Samuel, nós observamos que o povo de Israel, eles passaram um tempo de grandes dificuldades. E o resultado da dificuldade era o afastamento do Senhor. Ok? Então eles acumularam fracassos, derrotas, ameaças. E isso nós podemos observar, isso vindo como consequência de um distanciamento de Deus. Interessante que o capítulo 7 de Samuel, do versículo 2 ao versículo 4, diz assim: no segundo dia, a arca ficou que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então, diante do caos, diante das dificuldades, diante dos fracassos acumulados, derrotas, ameaça, nós observamos que houve pelo menos um quebrantamento do povo no que se diz respeito a clamar ao Senhor. Mas nós entendemos, pastor Soares, os irmãos também devem compreender isso, que Deus exige também atitudes. Não é só falarmos ou dizermos, né, que estamos arrependidos, que estamos quebrantados. Pastor Rinaldo, mantenha o seu microfone um pouco mais parado, porque às vezes ele quer fugir. Um pouco mais parado. Ok. Melhor, bom. Então, nós observamos o povo, né, eles clamando ao Senhor, diante de tantos e tantos fracassos acumulados, diante de tantas dificuldades acumuladas, isso tudo porque deixaram o Senhor, Às vezes nós observamos essa situação que estamos vivendo, né, no contexto atual. Penso que Deus tem permitido isso para despertar a sua igreja também no que se diz respeito a clamar a Ele, a estar constantemente refletindo sobre suas ações, buscando, se quebrantando, demonstrando arrependimento, mas não só por fala. Porque por falar, nós entendemos que o próprio Deus, ele diz no Antigo Testamento, precisamente no livro de Jeremias, ou no livro de Isaías, e depois Jesus Cristo
ele cita essa passagem quando ele diz que o povo honrava a ele com os lábios, mas o coração estava distante do Senhor. Eu gostaria de deixar claro que Deus conhece o coração. A nossa vida é transparente aos olhos do Senhor. O pastor recentemente pregou as 7 igrejas do Apocalipse, sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e tem algo bem peculiar àquela igreja. Jesus conhece a cada igreja, Jesus conhece o levantar, o andar e assim por diante. Então, precisamos ter vidas transparentes aos olhos do Senhor. Então, a nação, dentro daquele contexto, estava clamando ao Senhor. Mas é interessante que no versículo 3 diz: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Então, Samuel disse: olha, se realmente o que vocês estão fazendo é de todo o coração, então, podemos ver aqui 3 atitudes que vocês precisam ter. 3 atitudes para evidenciar um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro quebrantamento. E o primeiro aqui, que ele diz, olha, se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Então, primeira atitude do povo deveria romper com tudo aquilo que estava concorrendo com Deus na vida da nação, na vida daquele povo. E não é diferente também conosco. Muitas vezes estamos clamando, estamos querendo as bênçãos do Senhor, queremos vida cristã bem-sucedida, queremos ser entusiasmados por Cristo. Até eu creio que cada crente sincero tem esse desejo no coração, ou pelo menos esforça esse desejo, mas muitas vezes não é isso que acontece, porque Deus quer também atitudes da nossa parte. Então Samuel disse: olha, tudo bem. Então, se é de coração que vocês estão voltando para o Senhor, então a primeira coisa que vocês precisam fazer é romper com tudo aquilo que está concorrendo com Deus em vossas vidas, os ídolos. Porque muitas vezes, quando pensamos em ídolos, pensamos em uma estátua feita de qualquer um instrumento, gesso, ou bronze, ou qualquer outra coisa. Mas nós entendemos que a questão de ídolo vai muito mais do que isso. Ídolos é uma questão do coração. E às vezes nós observamos, né, até muitas vezes nós pegamos também alguma coisa concorrendo com Deus na nossa vida. E por isso nós precisamos romper, se queremos uma vida que agrada a Deus e se queremos desfrutar. Eu não estou falando aqui em relação à salvação. A salvação é algo consolidado na vida daquele que crê, mas tem muitas pessoas, mesmo como crente, que podem viver vidas medíocres aqui como cristão, se não tiverem atitudes, principalmente essas que Deus fala, com respeito à evidência de um verdadeiro arrependimento. Então ele disse: olha, se é de todo o coração que voltais ao Senhor, então tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, ou seja, tudo aquilo que está concorrendo com Deus em vossas vidas. Então, não cabe a mim aqui estar sondando o coração de quem quer que seja, sondando ou julgando os ídolos que estão em coração de cada um, mas cada um que deve reconhecer diante de Deus aquilo que está concorrendo com Deus na sua vida, aquilo que está tirando o seu tempo de Deus, aquilo que está podemos dizer assim, está tirando o entusiasmo de servir a Deus, está tirando o desejo de ler a Bíblia, está tirando o desejo de orar, está tirando o desejo de estar frequentemente na casa de Deus, adorando ao Senhor. Então cada um é que pode falar por si, mas o grande desafio aqui é exatamente que eles deveriam tirar entre eles aquilo que estava atrapalhando a sua comunhão com Deus, estava concorrendo com Deus em suas vidas. Eu posso observar nos dias de Josué também, o povo também, Josué desafiou o povo a servir o Senhor, e o povo, olha, se prontificaram para fazer isso. Agora Josué disse: muito bem, agora vocês precisam tirar do vosso meio os deuses, aquilo que é alvo das vossas adorações, que estão concorrendo com Deus na vossa vida. E ele tomou a decisão, ele disse: olha, se vocês querem servir a outros deuses, aí é um problema seu, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. A segunda atitude que evidenciaria um verdadeiro quebrantamento, ele diz ainda no versículo 3, e todos esses verbos aqui são imperativos, é bom lembrar, ele diz: olha, tirai de entre vós os deuses estranhos, é imperativo, é ordem, é mandamento, se queremos uma vida que agrade a Deus. Aí, segundo, ele diz: e preparai o vosso coração. Então, tem que preparar o coração para receber
a palavra do Senhor. Eu vejo isso, né? Preparar o coração. Deus sonda o coração. E é imperativo. A ideia da palavra é aprontar, dispor para que o mesmo seja guiado corretamente. Certo? O coração, e ele diz aqui, olha, preparai o coração ao Senhor. Certo? Deve haver uma dedicação exclusiva a Deus, ou deve haver uma disposição para servir a Deus de todo o coração. Eu me lembro, a 1 Pedro 3,15, ele diz assim, antes santificai, e a ideia ali é entronizar Cristo, ele santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Tudo começa com Cristo, e Cristo reinando, e Cristo, podemos dizer aqui, né, assumindo o trono da nossa vida. Então devemos tirar tudo aquilo que concorre com Deus, os ídolos, como também devemos preparar o coração para o Senhor. Né? Precisamos estar constantemente, né, e atualmente buscando o conhecimento de Deus e permitindo que esse conhecimento ele atinja o nosso coração de uma maneira que o nosso coração seja completamente voltado para o Senhor. Eu não estou falando aqui de coisas que são coisas simples, é necessário disciplina, porque o próprio Jesus, ele disse que aquele que quer vir após ele precisa renunciar a si, né? Precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Então não estou falando aqui de coisas simples, mas eu creio que a graça de Deus, ela pode operar eficazmente em nossos corações de uma maneira que nossos corações estejam preparados para servir o Senhor. Terceira e última aqui, ainda no versículo 3, ele diz, falou Samuel, estou repetindo todo o versículo, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, primeiro mandamento, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração seu, e servir a ele só. E servir a ele só. Ou seja, um servir exclusivamente a Deus, seu prazer. É isso que eu entendo aqui. O que ele usa aqui não é simplesmente fazer alguma coisa para Deus, mas é um serviço em espírito de adoração. Eu vejo, né, que quando se traduziu o Novo Testamento ou pelo menos houve uma tradução do hebraico para o grego, né, na Septuaginta, então ele usa realmente a palavra para adoração. É a mesma palavra que usa lá também em Hebreus, onde diz que nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração, de uma maneira agradável a Ele. Então, pastor, somente ao Senhor, ou seja, sem reservas, completamente ao Senhor. Deus já havia ordenado ao seu povo isso nos dias de Josué. Vou repetir, ele disse, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Aí ele diz, deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servir ao Senhor. Então, sempre essa palavra está ligada à adoração. Então, ele diz, olha, se queremos ter vida cristã bem-sucedida, se queremos, podemos dizer assim, deixar de viver uma vida de fracassos, de constante derrotas, no contexto espiritual, nós precisamos realmente tomar essa atitude, evidenciar isso de uma maneira clara, esse quebrantamento, como ele diz aqui, tirando tudo aquilo que concorre com Deus nas nossas vidas, ter um coração preparado exatamente para receber tudo aquilo que vem da parte dele, e também um serviço prestado exclusivamente a ele, sempre, né, em espírito de adoração. Lembrando só que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aí nós observamos o resultado. Qual foi o resultado? Só lendo mais um versículo aqui, para versículo 12, diz, tomou então Samuel uma pedra, ainda no capítulo 7, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Aí, a partir desse momento, aí as vitórias, né, os fracassos deixaram de existir, porque o povo tomaram atitude e evidenciaram esse quebrantamento simplesmente por palavra. É isso também que nós devemos fazer. Então, deixa essa palavra não só para
a Igreja, né, Batista Fundamentalista de Santa Cruz, mas também para todos os nossos irmãos em Cristo de uma maneira geral, certo? Que tenhamos sempre corações quebrantados diante do Senhor. Nunca foi tão necessário, eu sei que sempre foi necessário, mas nunca foi tão necessário diante de tantas circunstâncias e ameaças que nós estamos vivenciando no dia a dia, nunca foi tão necessário nos apegarmos ao Senhor. Principalmente quando percebemos, né, discernimos que a vinda dele cada dia se mostra mais próxima. Então é tempo de quebrantamento. Então que parabenizamos a igreja mais uma vez, mas também desejamos que a igreja realmente continue mantendo foco na pessoa de Jesus, que mantenha cada dia mais dedicada na busca do conhecimento de Deus, e com certeza Deus vai continuar usando maravilhosamente a igreja, cada irmão em Cristo, e eu tenho certeza que Deus será glorificado. Muitas outras almas, né, conhecerão o Senhor Jesus e serão salvas, e com certeza a igreja vai expandir esse evangelho até os confins da terra, porque para isso a igreja foi chamada. Que Deus abençoe maravilhosamente a Igreja Batista Fundamentalista de Santa Cruz, juntamente com toda a sua liderança, né, na representação do pastor José Soares. Deus abençoe. Ok, pastor Irinaldo, Deus abençoe, muito obrigado. Olha, pastor Irinaldo, eu estava achando que minha cabeça estava um pouco pequena, aí eu dei uma ajeitadinha mais aqui para melhor. Misericórdia. Deus abençoe. Pastor, muito propícia a sua palavra. Nesse contexto de uma situação tal como esta, Deus falou para o povo de Israel, veio minha lembrança quando o irmão falou, servir. Ele disse, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do vosso meio as enfermidades. Está em Êxodo 23, verso 25. Achei interessante aí, dentro de suas colocações. Outra observação, porque a ênfase do irmão nas 3 partes de despojamento, preparação e serviço, as outras palavras, eu estou só botando as minhas palavras aqui. O Apocalipse, também ao qual você fez referência durante, que realmente pregamos aqui sobre as igrejas, sempre gosto do Apocalipse, inclusive atualmente estou dando algumas mensagens no Apocalipse. Lá nós encontramos os flagelos, as pragas, as trombetas, e elas vêm como um julgamento, não é verdade? Para o povo daquela época, vem como um julgamento. E o que eu acho assim interessante que dá para perceber que naquela situação tem coisas que podem refletir em nosso tempo no que concerne, por exemplo, a atitude do povo. Você disse aí no início que, infelizmente, não vê em todos a mesma atitude de quebrantamento, né? E poderá ser que alguns tenham a atitude que houve lá no Egito com Faraó. Quando Deus trazia uma praga, se revoltava e endurecia mais o coração. No Apocalipse diz que vai ter homens que vão blasfemar de Deus, vão levantar o punho contra Deus, por causa das tormentas que vêm na face da terra. Então, a gente vê que terá sempre 2 atitudes em momentos de pandemia, de tragédia, de situação difícil. Para o povo de Deus, creio que realmente ele está até um pouco mais, consolidando mais. É um tempo que muitos dizem realmente é verdade, que vai saber quem é quem, né? Porque certa situação revela exatamente quem a pessoa é. Mas nossa palavra direto para os irmãos, como o irmão está deixando aí, é que cada um se prepare, se cuide, cada um faça o melhor e realmente tenha o cuidado de despojar, se desapegar daquilo que atrapalha a boa jornada cristã e até o relacionamento com Deus, principalmente, e tenha a devida preparação, tal qual Pedro realmente, em 3,15, fez questão de citar, de advertir os irmãos daquele tempo, seus leitores, e também servir esse serviço. Paulo falou sobre ele, Hebreus também, você citou, mas também fala que Deus é
galardoador e recompensador dos que o buscam. E quando disse sobre esse serviço, Paulo falou: sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, muito propício, pastor Erinaldo, a sua palavra nesse momento para a igreja, para o público de um modo em geral, né? E que essa é uma oportunidade das pessoas se conscientizarem, refletir mais sobre a graça de Deus, as oportunidades que Ele está dando e tem dado, e ao ver que muitos têm partido, quantos no Rio Grande do Norte mesmo, você está lembrado aí? Mais de 1.500 pessoas. Mais de 1.500 pessoas, quer dizer, entre esses 1.500 pessoas, nossos ouvintes que estão aqui nos ouvindo, que hão de ouvir, pense bem, se você fosse um dos tivesse incluídos, onde você estaria agora com relação à eternidade? Porque tem dois destinos, um para cima e outro para baixo. Onde você estaria nesse momento? Então te prepara, te cuida, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Para os crentes, está lá em Jeremias, né? Clama a mim e responder-te-ei. Deus está chamando sim um povo a um quebrantamento. O que é bom e que Deus pede de ti? Senão que antes humildemente para com o Senhor teu Deus, né? Então, mostre benevolência, então, sobretudo, andar humildemente diante de Deus. Miqueias 6:8. Portanto, é importante, é fundamental, é imprescindível que nós focalizemos o que Deus quer de nós nesse tempo e quais são as prioridades, o que estamos fazendo, temos feito, iremos fazer daqui para frente. Muito obrigado, pastor Rinaldo. Deus o abençoe e que a graça de Jesus lhe conduza ao que de melhor na sua vida e seu ministério, junto com a igreja aí de Igapó. Nossos parabéns aí para os irmãos também. Receber de volta, recuperado o seu pastor, que também é interessante, foi logo um líder, né? Para servir de advertência para os outros, cada um ter o devido cuidado, né? Ter o devido cuidado. Então, Deus abençoe, pastor. Suas considerações finais. Nós apenas gostaríamos de agradecer a oportunidade, pastor, a confiança, como nós tratamos aqui. Eu sei que a doença é séria. Na vida do crente, o maior prejuízo ele está com o Senhor Jesus. Eu repeti isso quando eu adoeci, de que independentemente do resultado da guerra, ok, nós já vencemos a batalha em Cristo. Então, não duvidei que se partisse estaria com Cristo, e Paulo disse que é incomparavelmente melhor, mas não devemos desejar, mas esperar na vontade de Deus que o tempo se cumpra dele para nós enquanto existimos aqui. Outra coisa que eu gostaria de considerar devemos levar muito a sério, porque nós estamos observando tantos e tantos desesperos, né? Tantas e tantas angústias, ansiedade. É tanto que a venda de antidepressivo tem aumentado assim, assustadoramente, porque o pessoal está muito ansiosos e entrando até em estado de depressão. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa levantar sua voz. Esse é o momento. Agora, não é levantar qualquer voz, né? Nós precisamos levantar a voz, a palavra de Deus, pregar com a autoridade vinda do céu, né? mostrando às pessoas que a solução é Jesus, que as pessoas lancem sobre ele todas as obras de verdade. Então, é interessante que a gente entenda isso. Então, é tempo da igreja brilhar. Então, o alvo tanto que a gente vai trazer essa mensagem devocional hoje no culto lá de oração para missões, é desafiar os irmãos que é tempo da gente levantar a voz, né? Porque é um culto de oração para missões, e Deus não vai usar assim, qualquer um. Deus quer que sejamos o respaldo também prático daquilo que nós estamos pregando. Então é interessante que sejamos luz nesse momento de tantas escuridões, né? De tantas trevas em que o mundo está assolado. Olhamos as pessoas sem perspectiva, e se as pessoas não sabem para onde vai, elas não têm nenhuma perspectiva positiva em relação ao futuro, né? Humanamente falando, nós que somos crentes, nós temos. Né? Nós temos agora. Por isso que o desespero. E se não vigiarmos, tem muitos crentes também atormentados também, e precisam estar refletindo para não permitir que alguns ídolos, né,
possam tomar o lugar Espaço. de Jesus. Tá bom? Então, que Deus abençoe, pastor. Um prazer muito grande. Mais uma vez, parabenizamos a Igreja Batista, a fundamentalista de Santa Cruz, né? Por todos esses anos que Deus tem usado e abençoado maravilhosamente. Prazer muito grande. Muito bem. Pastor Rinaldo, como você citou, a questão de depressão e estado de estresse nas pessoas, eu pude vivenciar, visualizar essa realidade, razão pela qual trazer um pouquinho nossa live, mas na realidade tem muita gente, nesse tempo tem muitos casamentos em crise, né? Além do que já era, ainda é. Eu li uma frase no livro Colunas do Caráter, que muito pode se adequar a um momento como esse, né? Diz que se conhece a grandeza do homem não pelos sentimentos que o dominam, mas pelos sentimentos que ele domina. E é nesse tempo que a gente quer ver exatamente, como disse antes, quem é quem. Agora, não somente a nível pessoal e local, mas também, pastor Rinaldo, a gente pode ver que a nível geral está se constatando em linhas claras agora qual é o evangelho puro e verdadeiro. Percebe isso? Porque cadê aqueles que viviam propagando campanhas de cura e libertação? Onde é que eles estão agora? O que estão fazendo? Onde é que está o seu ministério? Focado em quê? Se o povo está aí morrendo e acometido e eles não estão podendo fazer nada. Então, revela também o verdadeiro evangelho. Com certeza. Com certeza. Ok. Sim. Pode falar? Com certeza, temos observado isso, e uma doença como essa está trazendo muitas coisas à tona, né? Então, verdade. Sim. Isso que é tempo da gente agradecer a Deus, sempre entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu tenho certeza que Deus tem propósito em tudo isso que está acontecendo. É verdade. Hoje, pastor Rinaldo, nós teremos uma live às 19h30 com o pastor José Rodrigues, lá de Casa Verde, São Paulo. Ele, ex-integrante aqui de Santa Cruz, né? Vai nos conceder uma palavra hoje à noite, pregar a palavra conosco e ter alguns esclarecimentos também, como foi com você, assim, anteriormente. Teremos também participação com o pastor Demóstenes. Já está também agendado o pastor Júlio Tavares, será sexta-feira. Pastor Manuel, domingo pela manhã e domingo pela noite. O pastor Jean também já está agendado. E estamos aproveitando, trazendo contato de outros pastores que foram aqui da igreja ou que estão conosco. O pastor Sebastião também já tem a sua participação. E assim por diante. Então, ore por a gente, que Deus abençoe, tá bom? Você está convidado hoje a encerrar nossa live com uma oração, tá bom? Tá bom. E deixa um abraço aí para todos esses que ainda vão participar. Hoje eu estarei no culto da igreja e por isso que eu não estarei assistindo, mas deixa um abraço aí para o pastor José Rodrigues. Tive a oportunidade do ano... Fica salvo do dispositivo. Tivemos um tempo muito bom lá em São Paulo com ele, né, no congresso da editora Batista Regular. E ainda bem que eu fui o primeiro, né, porque tem tantas... Ficaria vergonhoso para mim ser o último diante das pessoas que ainda irão participar aí. Okay? Deus abençoe, meu irmão. Tá bom, tá ótimo. Boa palavra sua. Deus seja louvado. Muita gente boa, que Deus abençoe maravilhosamente, né, ter participado. Bom, então vamos orar. Amém. Ok. Deus precioso Pai, nós louvamos ao Senhor por todas os ensinos, todas as circunstâncias também adversas, Senhor Deus, que temos presenciado, porque é tempo, Senhor Deus, de despertamento, é tempo de buscarmos o Senhor, é tempo, Senhor Deus, de estarmos mais afinados e por isso, Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, falando sempre aos nossos corações, rogamos Tuas bênçãos, Senhor Deus, contínuas sobre a Igreja Batista Fundamentalista de Santa Cruz, na liderança do seu pastor, pedimos que o Senhor continue suprindo de sabedoria, Senhor Deus, de discernimento espiritual, e que essa igreja continue progredindo, Senhor Deus, e avançando, sempre como alvo de existência, a glória e o louvor do Teu santo e precioso nome.
Oramos também por todos aqueles que ainda irão participar, Senhor Deus, igreja, que o Senhor possa usá-los de uma maneira maravilhosa. Pedimos também tuas bênçãos sobre todos aqueles que têm, que estarão ouvindo, Senhor Deus, que sejam sempre desafiados pelo Senhor a terem vida, Senhor Deus, pautada na tua palavra, buscando sempre o Senhor Jesus como alvo de vida. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos, agradecidos por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pastor.